Bom dia, meu povo! Olha nós aqui. Preparados para a nossa conversa hoje? Olha, vamos falar de coisa bem legal. Eu não entendi por que eu fiquei com a primeira parte, mas no decorrer. Bom, antes de mais nada, a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria te falar que a Casa dos Tarefeiros está funcionando. Todos os trabalhos estão funcionando, então já está tendo cirurgias, tratamentos da prosperidade, tratamento de apometria e desobsessão, o desamarra. Porém, como sempre, para garantir a segurança nossa e de vocês pacientes, precisa ligar lá e agendar, tá? Então, as meninas que trabalham na recepção estão a toda preparadas para agendar caso você queira passar na casa, tá? Então é só ligar lá no 26056865 ou no 26066220 e agendar o seu atendimento, o seu tratamento, tá bom? Elas vão orientar tudo como está funcionando. E também não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar like para fazer esse canal crescer, para ajudar o nosso canal a espalhar mais essas palestras, os evangelhos, as orientações e um pouquinho do espiritismo e das experiências da vida, não é? Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. Eu inicio pedindo licença a você, a tua família, aos mentores espirituais da tua casa, aos vossos mentores individuais, para que nós possamos adentrar no teu lar, levando um pouquinho de conhecimento, de intuição do plano espiritual, levando palavras salutares. Então, nós solicitamos a presença dos médicos da Casa dos Tarefeiros, do Dr. Antônio e de todas as fraternidades que trabalham com a apometria e a desobsessão, para que nessa proteção, nesse circuito de luz, nós possamos construir uma conversa de conscientização. É assim que nós damos por aberto o nosso bate-papo de hoje. Bom, muito obrigado, primeiramente, por você se dispor a nos escutar, né? E eu vou começar a história, a nossa conversa, na verdade, contando uma história. Na verdade, contando um fato que eu descobri. Todo mundo conhece a história do Aladim, a história do gênio da lâmpada, né? Olha, eu tô aqui com a lâmpada, né? Então, a história diz o quê? Que o Aladim, quem tivesse a lâmpada mágica e esfregasse lá, teria direito a três desejos realizados. Três desejos realizados. É que, Maurício, na minha cabeça eu tô assim, como eu sou uma pessoa bem egoístinha, eu já pensei, se eu tivesse três desejos a serem realizados, no segundo eu pediria mais três. Porque eu não sou bobo, e daí quando tivesse vencedor, eu pediria mais três. Bom, mas o fato é que a história falava de três desejos e o Aladim não foi tão inteligente quanto eu. Mas o mundo evoluiu, né? Passaram-se, isso era lá no deserto antigamente, e a lâmpada mágica também evoluiu. E eu estou aqui com a chaleira mágica. Se você esfregar ela, você tem direito a três desejos a serem realizados. Bom, eu estou aqui. Vou oferecer para você a minha chaleira mágica. Quais serão os teus desejos? Você quer ficar rico?
Você quer ganhar na Mega Sena? Você quer trocar de família? Quer se livrar daquele mala que está na tua existência te perturbando? Você tem, com essa lâmpada, todo o poder para realizar os seus desejos. E daí, guarda os seus desejos, que depois eu quero que você escreva nos comentários quais são os seus desejos, tá? Porque, já diziam os antigos, você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. E você tem o poder dos desejos. E nesses desejos, você já pensou quais são as suas reais intenções? E guarda bem essa palavra, intenções por detrás do desejo. A gente sabe que o desejo ele é um instrumento da nossa alma, né? Que coloca a gente em movimento, né? Ele faz com que nós tenhamos ânimo. Quando você quer muito uma coisa, você deseja algo, gera-se uma energia, um pensamento que você corre atrás, né? Aquela vontade, né? O problema é quando esse desejo, que é o motor que te impulsiona, ele não tem um direcionamento, né? E qual é o direcionamento que conduz os nossos desejos? Conhece a ti mesmo, o seu autodomínio, a sua conscientização. Por quê? Vamos pensar assim, quando que é que nós temos mais desejos sem consciência, às vezes, de tudo? Na adolescência, não é? O que acontece na adolescência? Existe nas nossas transformação, porque assim, nós vivemos até a nossa infância, até a primeira infância principalmente, muito do espelho e da energia e da sensação da mãe, do pai, principalmente da mãe. Lembra quando você passa lá no centro cirúrgico e os doutores falam assim, olha, a criança está agitada. Mãe, mas por que a criança... Você é como? Agitada, né? Então, é um reflexo, aquela simbiose, aquela ligação energética. Porém, quando você entra na adolescência e você faz meio que esse desligamento, ela começa na segunda fase da adolescência, mas se dá propriamente na adolescência. O que acontece? A mudança, aquela mergulho nas sensações, né? O que acontece? Então, o desejo é demais, o desejo de querer, eu quero isso, mãe, eu quero aquela roupa, pai, eu quero aquele celular, eu quero aquilo, e fica um desejo muitas vezes descontrolado, né? Que se você às vezes não põe um limite, o próprio desejo sexual que vai aflorando, né? E naquele momento é um momento crítico, porque existe toda a mudança hormonal, todo o crescimento, então tudo tá demais. E faz parte do quê? Da nossa evolução. O que acontece? O problema é que espiritualmente nós continuamos muitas vezes agindo como adolescentes espirituais, achando que vamos viver nessa propulsão descontrolada, um desejo sem direcionamento, que muitas vezes vai, um carro descontrolado, ele vai para onde? Já dizia minha avó. Quando você está descontrolado, você vai para onde? Você vai tacar o carro no muro, vai bater. E a frequência de não controlar ou de não saber lidar
com os nossos desejos é o que causa aquele fundo meio que vicioso. Por quê? Você gosta, né? Se você deseja algo, você não deseja algo que você não gosta. Fundo, você gosta, né? O problema é o quê? É você levar esse fluxo descontrolado de desejos desequilibrados por uma vida inteira. E daí eu falo que a gente está falando aqui do desejo, eu quero ganhar na Mega Sena, quero ficar rico. Mas lá no fundinho da sua consciência, quando você não está vendo, ninguém está vendo, quando você acha que o plano espiritual e Deus está de olhos e ouvidos tampados, aquele desejo, se eu pudesse matar aquele infeliz, eu desejo que depois que ele fez aquilo, dê tudo errado na vida dele. É um desejo, não é? E ele está onde? Em você, né? E o que acontece? O que a gente não percebe é que nesse desenfrear nós estamos magneticamente criando no nosso campo astral, campo áurico, no nosso magnetismo, seja o nome que você quiser dar, vibrações deste tipo. E daí o desejo, ele vem de encontro, e daí vocês vão entender porque me deixaram para falar essa primeira fase, né? Vem de encontro com o quê? Com a tentação. Olha, é uma palavra que todo mundo no falso moralismo, muitas vezes, né, que chega até a ser meio piegas, teme e acha que é uma coisa do outro mundo, né? E pintam. E o objetivo aqui não é falar que é certo e que é legal e que está tudo bem, mas esclarecer que ela faz parte de você, né? Porém, ela faz parte, como muitas coisas fazem parte de nós e que precisam ser mudadas, modificadas, para que nós não repitamos 30, 40, 50 encarnações na mesma, né? Então, o que acontece? Se tem o desejo desenfreado e tem também dentro do teu ser a tentação. E o que ela é? É algo que você já experimentou, né? Que você emana, mesmo que inconsciente, lá nos recônditos da sua consciência, da sua mente ou dos seus arquivos de outras vidas e que você gosta. Porém, luta contra porque o seu senso moral sabe que não é legal. Mas é algo que, enquanto não for trabalhado e superado, nós vamos continuar atraindo. Por quê? Vamos pensar. A gente acorda todo dia de manhã emanando vibrações. Somos energias, não somos? Somos fontes, usinas geradoras, consequentemente. Somos imãs que vamos atrair circunstâncias, pessoas, acontecimentos, fatos, malas sem alças, que estão na mesma vibração que você. Espíritos de luz ou obsessores que estão na mesma vibração de você. E a tentação é algo que nós atraímos conforme o nosso estado vibracional, o nosso magnetismo. De forma simplória,
bem assim, por cima, é a sua aura pedindo instintivamente para o mundo aquilo. Entendeu? Então, sabe por que é uma coisa que você gosta? Vamos lá, vou voltar lá. Põe um prato de jiló na frente do Fabinho. Vou me sentir tentado a comer um prato de jiló? Provavelmente não. Por quê? Odeio jiló. Não gosto. Põe um prato de brigadeiro na frente do Fabinho. Vou me sentir tentado, com certeza. A ponto de querer comer, a tentação ser tão forte de comer 2 pratos de brigadeiro e querer um terceiro. Porque eu gosto. Tá dentro de mim. Mas a minha consciência, ela briga por quê? Se eu comer um prato de brigadeiro cheio de calorias vazias, irão me engordar, aumentarão minha glicemia, provavelmente eu passarei mal, por causa, estou falando do Fabinho, que não sabe que não pode comer. Um prato, 1 brigadeiro, 2 brigadeiros, pode. Um prato, provavelmente. 2 pratos, 3 pratos, provavelmente. Vem aquela consciência falando. Assim como vem a consciência falando, quando eu nego o jiló, que eu devo experimentar o amarguinho do jiló, não preciso comer um prato, porque não gosto. Mas eu devo experimentar porque nele estão todos os nutrientes, muitos nutrientes, é saudável, faz bem. Mas ele não me tenta. Assim é com tudo na nossa vida. Não vai te tentar algo que você não saiba lidar. Não vai me tentar. E daí entra num outro quesito também, que eu lembrei agora, que a gente falou, inclusive, em umas palestras, que a tentação funciona mais ou menos como, olha como é um paralelo muito tênue, como o amor. Quer ver? É muito fácil eu gostar de quem gosta de mim. É ou não é? É muito fácil eu gostar do fulano, que é meu amigo há 1000 anos, que compactua, inclusive, das mesmas vibrações e das mesmas tentações que eu, porque juntos a nossa vibração se casa, do que eu gostar de uma pessoa totalmente diferente de mim. Eu amar uma pessoa totalmente diferente. Você percebe como a coisa é mais profunda? Bom, ou seja, voltando na tentação, porque esse do amor é o tema das próximas palestras. Ela é algo que vem de dentro para fora. E de dentro, quando eu falo, não é dentro das suas entranhas, não, tá? É a linguagem figurada. Mas é algo que vem lá, desde lá das suas diversas vidas, algo que você acreditou espiritualmente e gostou, até hoje. E ela vai se expressar na sua existência. E cabe a você resolver esse conflito, muitas vezes, como a gente sempre fala, usando da sua consciência, né? Usando daquilo que você já conheceu, seu, de mais elevado e que sabe que é o melhor. Vamos simplificar. Você encarnou lá na idade das bruxas de Salem. Passou Halloween, né? Vamos usar esse. E daí você foi um daqueles caras, daqueles juízes
que gostava do poder maravilhoso e usou de todos os méritos para queimar pessoas que eram diferentes de você. Você trouxe aquilo uma vez, porém, vamos pensar. Você estava num contexto histórico, você não sabia, né? Não era certo, mas você tinha toda uma história religiosa, política, não sei o quê, que meio que contribuiu e era aquilo que você sabia, você agiu daquela forma. Ok. Você vê aquilo, só que você volta 1, 2, 3 vidas, você já aprendeu, o mundo evoluiu, as pessoas ao seu entorno evoluíram, né? Todo mundo, a religião evoluiu, olha lá, depois de tudo aquilo, quantos pensadores, não é possível que você venha nessa vida achando legal queimar o outro, matar o outro, porque ele é diferente. Percebe? A vida vai colocar pessoas diferentes no teu, vai te tentar colocar pessoas diferentes no teu caminho, pessoas que não são iguais, que não pensam da forma que você, porém, não vai justificar mais na sua consciência, na sua moral, você querer ou desejar, porque às vezes a gente não tem condições, né, de praticar, mas o desejo, ele é latente, querer queimar o outro na fogueira. Pensa nisso. Volta lá nos teus desejos. E por que eu falei da sua intenção? Quando a gente deseja alguma coisa, ou quando a gente pede alguma coisa, ou quando faz alguma coisa, diz o livro dos Espíritos assim, que muitas vezes não importa o ato. O plano espiritual não vê o ato, Deus não vê o ato, mas vê a sua intenção. E se isso acontece, é tanto para as coisas boas, quanto para as coisas não tão boas. Ou seja, tanto para aquela santidade que você prega, aquela caridade, e que tem a intenção de elevar o seu ego, é isso que o plano espiritual está levando em conta. E às vezes você pergunta, eu sou tão boa, e tudo acontece comigo. Reveja seus conceitos. O que é que você está vibrando nas suas intenções? Ou quando você teve até uma determinada intenção e parece que a coisa deu meio errado. O plano espiritual também está levando em consideração isso. Ok? Eu vou passar, depois de passear pelas bruxas de Salem, por Aladim e tudo mais. Vou passar para o Carlos, o senhor da física quântica e das civilizações passadas, para ele dar seguimento a esses desejos através de tantas encarnações, Carlos, e essas tentações. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal que está nos vendo. Cara, eu estava aqui, anotei coisas, viajei com coisas e toda essa questão de desejo, de tentação, né? Isso me lembrou algumas situações. Uma é uma coisa que minha avó sempre falava: quem procura, acha, né? Mas e esse procurar, ele não é inconsciente. Ele não é inconsciente, né? Esse procurar é a energia que você falou. Quando eu estou propenso a algo, esse algo, ele me procura, porque eu jogo redes caçando isso. Mesmo que seja inconsciente, mesmo que seja um reflexo de uma vida passada, de uma experiência anterior, que está lá, né? Nós temos o véu do esquecimento, graças a Deus, né? Senão íamos lembrar das fogueirinhas e de outras coisas mais não boas, né? Ou equivocadas na luz da eternidade. Talvez na luz daquele momento nem tanto, mas na luz da eternidade da consciência divina, com certeza foram equivocadas.
Óbvio que elas seguiam, como você disse, um rito de um meio, de um ambiente que você vivia. Mas essa questão de você procurar e achar, e você ser um reflexo, né? Eu estava aqui pensando, eu não sou o Carlos, eu estou o Carlos em 2020. E com certeza não é à toa que eu estou Carlos em 2020 nesse troço todo que nós estamos vivendo, né? Não tem nada errado aí, né? Por mais que a gente possa achar. Eu sou tudo, todas as experiências que eu já tive, que Deus nos dá a graça do esquecimento, do véu do esquecimento. Que às vezes é ruim, às vezes é bom, em que sentido? No que poderia me ajudar ou me dificultar. Mas não dá para discutir a sapiência divina, né? Se existe o véu do esquecimento, ali é com certeza o melhor caminho. Agora, essa questão de quem procura acha, cara, nós estamos jogando isso o tempo todo. E nós estamos jogando com coisas que eu fiz lá atrás. E que, apesar de eu ter o véu do esquecimento, ele está no que a gente chama de inconsciente. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa parar sempre e usar essas manhãs, e nós usamos, não vamos começar a usar agora, nós usamos, é para começar a convocar as pessoas para assumirem o controle das coisas. Perdão. E o que eu digo nesse sentido de assumir o controle? Cara, não tem um diabinho e um anjinho buzinando aqui para eu fazer coisa errada. Alguém já teve desejo de verdade? Você experimentou jiló e experimentou brigadeiro, para você gostar de brigadeiro e não gostar de jiló. Isso não é do nada. Às vezes pode ser até que esse experimentar não é dessa vida. Mas você percebe que não dá para falar que foi o diabinho que te tentou. É gostoso o brigadeiro. É bom o brigadeiro. Ah, jiló também é. Mas é bom para o meu corpo. Ele não é gostoso. Ele me leva a eu ter que fazer algo que a minha consciência me chama. Porque senão ficava tudo no bemol. Ele estava lá em Roma bebendo vinho com um monte de coisa, né? Ah, mal, mas espera aí, Roma também tinha sapiência, também tinha sábios, também tinha, né? Sem dúvida. Mas nós temos que parar com isso de que nós somos produto de algo que está nos tentando. É a minha questão que está fazendo isso. É a minha experiência que está me trazendo isso. Sou eu que sou responsável, tanto por ter gostado e querer repetir algo que eu sei, como você disse, que vai ou me dar gordura ou me dar glicemia, mas é bom o paladar, ou eu vou atender a minha consciência, que é a minha parte divina, que quer que eu faça algo voltado ao bem. Então, nós precisamos parar com essa questão. Ah, eu fui tentado pelo dinheiro. Não, você experimentou riqueza uma vez e gostou. Pode não ter sido nem nessa vida. Você experimentou o poder de mandar nas pessoas e gostou. E quer repetir. A tentação, o desejo, a repetição. Assim como as coisas de Deus, da nossa consciência, também o são. Ela serve do outro lado também. É que normalmente o outro lado te leva a disciplina, a coisas menos prazerosas ao mundo terrestre. Eu ia falar carne, mas se a gente entrar em carne, ao mundo terrestre, ao mundo da encarnação. Porque a gente sai de lá eu digo, da erraticidade, simples e ignorantes criados, e nós mergulhamos na matéria que traz todas essas paixões e que nos seduz além de nos tentar. Cara, é muito. Se hoje você decidir, bom, hoje é sexta-feira, Fabinho, nós precisamos ir lá no Tarefeiros amanhã ou nós vamos para a praia? Cara, não tem discussão na primeira vista. Não tem discussão. Cara, eu quero ir para a praia, eu estou cansado. E você vai arrumar o que? Você vai arrumar de subterfúgio para escolher a praia? E você só vai arrumar um para ir nos tarefeiros. É a tua consciência dizendo que é o certo.
que você pode ou ir depois no almoço, ou ir no domingo, ou ir num outro dia. Então, essa questão ela precisa ser muito trabalhada, a gente precisa parar de colocar de novo a culpa no ambiente, no outro. Eles fazem parte, lógico que fazem, mas cabe a mim reagir, cabe a mim permitir as coisas boas, permitir as coisas. E não é só também se enfiar num convento, como a gente fala, não. É trabalhar isso com equilíbrio. E se a gente falar em tentação, olha que interessante. Uma das maiores, né, tentação tem a passagem de Jesus. E olha que interessante. O que Jesus pediu? Pai, afasta de mim esse cálice. E por quê? Porque ele sabia que ele podia acabar com aquilo. Ele sabia o poder que ele tinha de acabar com aquilo. Essa é a maior tentação que você pode exemplificar. Ele sabia que bastava ele fazer isso e aquilo acabava. E ele pediu, com aquela aura, com aquela experiência, com tudo que a gente sabe, ele pediu para o pai para resistir à tentação de não fazê-lo, de fazer o que era certo, de dar o exemplo. Cara, eu acho que resume isso. Eu sei, Maurício ainda tem um monte de coisa lá para falar que ele tá lá só, né, esperando, mas na hora que você vinha falando, eu falei, o maior exemplo é esse. Tem as tentações, tem a dificuldade, tem os desejos, tem as consequências, mas é essa questão que tem que ser trabalhada, do desejo, do que eu quero, do que eu vou ceder, do sacrifício que eu vou fazer, porque o lado correto sempre vai ter o sacrifício maior. É o lado mais difícil, o outro é o mais fácil, não tem jeito. Então, pessoal, essas questões de Cristo, dessa tentação, a maior do mundo. E eu lembrei aqui do que o doutor Antônio fala para a gente. O que são os rastros que a gente tem que apagar, que o doutor Antônio fala? São essas tendências que a gente aprendeu a gostar, são essas tentações que a gente tem de repetir, as coisas que não são boas para o espírito, são boas para a carne, para a existência terrena, no sentido de prova e expiação. São esses rastros que nós precisamos apagar, né? A fogueirinha que queimou, a bruxa que botou lá, o gosto exagerado pelas paixões, a lascívia, tudo isso que a gente traz e que essa tentação maior que eu coloquei, que foi a tentação de Cristo, que podia se salvar e não se salvou. Né, meu centroavante? Bola está contigo, meu amigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que tá? Beleza, Carlão? Sempre quando vocês passam a bola aí pra gente, aí o Fabinho falou bastante coisa, o Carlão falou bastante coisa. Então, a gente tem que pensar que tudo aquilo que vocês falaram nos remete ao quê? Nos remete à nossa consciência. Simplesmente a nossa consciência. Como o doutor Antônio sempre fala, né? A Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização. O que nós queremos dizer com isso? Quando fala casa de conscientização, significa que nós começamos a perceber que tudo que nós fazemos é nossa responsabilidade. Todo o resultado da nossa vida, essa presente ou de vidas passadas, tudo é em função das nossas ações. Por isso tem ação e reação. Toda a nossa ação vai gerar uma reação, ou boa ou ruim, depende daquilo que você tenha feito. Ora, parando para refletir um pouquinho sobre isso, aí vem aquela, não sei se podemos chamar um balde de água fria ou um balde de conscientização. E de tal forma que você vai perceber que você fica perplexo, que você fala, caramba, então tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade? Sim, é nossa responsabilidade. Quer gostemos, quer não gostemos. Às vezes, nós queremos fugir dessa responsabilidade e culpar o outro. É fácil culpar o outro. Eu não passei de ano porque a professora é ruim. Não passei de ano porque a professora não quis me dar uma lição legal. Não passei de ano porque estava frio. Aí você fica culpando sempre outras coisas. Nunca você culpa você mesmo que você poderia ter feito melhor. Você poderia ter feito de forma mais consciente. Você poderia ter se dedicado mais. Então, eu quero colocar um exemplo aqui. Os grandes atletas, os grandes músicos, os grandes artistas, os grandes profissionais, nada veio assim, porque o cara tem talento? Até tem talento, mas se ele não se dedicar, não adianta. Eu lembro uma fala do Oscar Schmidt, do basquete, o pessoal chamava ele de mão santa.
falou, mão santa e mão treinada. Ele sempre treinava mais do que o normal. Ele arremessava lá 1000 bolas. E quando arremessasse 1000 bolas, ele não parava de treinar. Por isso que fica bom. O Rogério Ceni, por que cobrava tanta bem a falta? Né? Porque ficava treinando constantemente. Isso vale para... Eu estou falando de 2 jogadores, 2 atletas. Isso vale para qualquer situação. Um ótimo violinista tem que treinar todos os dias. Piano tem que treinar todos os dias, tem que ensaiar todos os dias. E não é 1, 2 horinhas, é 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Então, para chegar a um nível próximo à perfeição. Então, tudo isso é o quê? É esforço, é empenho. O quanto você está se esforçando pela sua vida? O quanto você, que está nos ouvindo aí, está se dedicando para as suas coisas? E aí a gente fala do desejo. Olha que interessante. Eu desejo aquilo, eu desejo aquilo. Ótimo, é ótimo desejar. E o que o Fabinho falou, quando você deseja algo, você coloca toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu querer para aquilo. E aí você expande esse querer. Aí você levanta cedo, você se esforça, você faz o que precisa ser feito para conseguir e conquistar aquilo que você está desejando. Legal. Mas o quanto você está se esforçando para isso? Aí nós levamos uma outra questão. Nós falamos dessa questão de sucesso, etc. E tal. Mas vamos levar para a questão do ser humano. Nós, como seres humanos, será que nós entendemos que todos nós somos filhos de Deus? Não importa a sua etnia, não importa onde você nasceu. Você entende que é filho de Deus? A partir do momento que você entender que é filho de Deus, você vai entender que você é puro amor. Você é puro amor. Você foi feito com amor, para o amor. E a partir do momento que você entende isso, você vai compreender seu irmão, você vai entender seu irmão. Mesmo que ele te faça mal, mesmo que ele não te queira bem, você vai conseguir entender. Lógico que nós não estamos nesse nível, obviamente. Jesus, como o Carlão falou, ele veio há 2000 anos, ele podia ter feito isso e não fez. Ele podia ter se livrado e falado, uma coisa, vocês é que se danem, vocês seres humanos, vocês não são, tô fora. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Por quê? Porque ele é todo amor. E ele entende as nossas fraquezas, as nossas limitações. A partir do momento que nós começamos a interpretar, o que o Carlão também colocou, né? O Fabinho colocou, lá na época da Inquisição, que queimava as bruxas, etc. e tal, era uma coisa, hoje é outra. Né? Então, o quanto você se melhorou moralmente falando de lá para cá. Né? E aí, tudo isso a gente está falando para vocês, para a gente se conscientizar de que o quanto nós podemos nos melhorar, o quanto nós podemos crescer, o quanto nós podemos nos melhorar como pessoas, como seres humanos. A partir do momento que nós nos conscientizamos disso, e aí é o que eu vou repetir de novo, a Casa dos Trefeiros é uma casa do quê? De conscientização. A partir do momento que nós temos essa conscientização, nós temos essa consciência, nós começamos a fazer de forma melhor. Vamos virar anjos, arcanjos? Lógico que não. E pode ser milhares de anos para frente. Mas agora não. Mas se nós começarmos a ter essa consciência de que a coisa começa a melhorar um pouquinho, de que nós temos essa consciência de trabalhar o amor, trabalhar o nosso esforço interno para nós nos melhorarmos, para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma interior, nós começamos a trabalhar essas tentações do desejo do outro, tentações de querer algo do outro sem o devido esforço. Então, essas tentações começam a cair por terra, porque você fala, não é assim. A sua moral, ela fica mais elevada. Então, por isso que diz, o Carlão sempre fala, né, a asinha da moral e a asinha da inteligência. O intelecto, ele tem que estar em equilíbrio com a moralidade. Às vezes, você tem mais intelecto, que é o que acontece hoje. Hoje, na nossa tecnologia, nós temos muito intelecto, mas nossa moral ainda está né? O nosso pipa fica um pouco pendente, né? Está faltando moral aqui para poder equilibrar essa situação. E a gente fala de pipa, né? Pendente, pipa fica penso, né? Nossa, eu lembro que eu empinava pipa, o pipa ficava penso. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio da inteligência, do intelecto e da moral. Como nós trabalhamos isso? Com a nossa consciência. Será que eu deito no sofá, deito na cama à noite e eu durmo tranquilo? Será que eu fiz o meu melhor? Então, a gente sempre fala, né? O Santo Agostinho que falava isso, é ele, né? Chega à noite, olhe para a sua consciência. Olhe para dentro de você. O que você fez? Não precisa ser um negócio mirabolante, mas nas pequenas coisas. Você prejudicou alguém? Você ajudou alguém? Você se prejudicou? Uma palavrinha, uma fofoquinha que você fez poderia ter prejudicado o outro? Um pensamento assim, assado, poderia ter prejudicado o outro? É nessas pequenas coisas que o plano espiritual vai enxergar.
nas nossas intenções. E a partir do momento que nós começamos a modificar isso, com certeza nós vamos melhorar como seres humanos e como pessoas. Então, acho que a nossa mensagem, eu entendo que a nossa mensagem é essa, é trazer para essa consciência. E a gente sempre fala, a Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização. E esse nosso mundo que nós vivemos é um mundo de provas e expiações. Eu sempre gosto de comparar com a escola. Então, estudemos, vamos fazer o nosso melhor para que possamos passar por essas provas e sairmos melhores do que entramos. Essa é a grande questão. Sempre saímos melhores do que entramos. Vamos melhorando um degrau de cada vez, um pouquinho de cada vez, mas melhorando sempre. Então, essa é a mensagem. O que nós precisamos fazer para não cair nessas tentações da facilidade? E aí, tem um negócio que eu vou ler aqui para vocês, e é bem rápido, até já tinha passado para os meninos também, que eu achei muito interessante. O Emmanuel, quando ele fala para Chico, ele fala que tem que ter o esforço, tem que ter dedicação, tem que ter disciplina. E aí coloca aqui, né? Não há progresso sem esforço. Né? Vitória sem luta. Nós falamos na semana passada, marchemos, 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 mas na luta conosco mesmo. E aí, esse vencer essas tentações, vencemos a nós próprios, né? Não há aperfeiçoamento sem sacrifício. O que é o sacrifício? O que nós falamos dos esportistas agora, dos artistas? Tem que ter o sacrifício de estudar, de se empenhar, de se dedicar. Se você não fizer isso, você tá, é aquele negócio, né? As coisas não precisam vir fáceis. Tem gente que fala, poxa, as coisas poderiam ser mais fáceis. Mas será que viessem de forma fácil, nós valorizaríamos essas coisas que viessem? Então, a gente às vezes se dedica assim, tempo a poder valorizar tudo isso, né? Então, não há aperfeiçoamento sem sacrifício e tranquilidade sem paciência. Você é uma pessoa tranquila desde que você seja paciente. Se você não é paciente, você não é uma pessoa tranquila, né? Então, tem uma série de coisas aí que a gente sempre coloca, mas qual o objetivo de tudo isso? Fazer com que vocês reflitam, fazer com que vocês pensem a respeito e vamos melhorar, vamos trabalhar nossa reforma íntima, vamos trabalhar todas essas nossas tentações, vamos trabalhar o nosso melhor, que já está dentro de nós, que é o amor de Deus. Tá bom? Isso aí, turma. É isso aí. Olha lá. Então, para fechar nossa conversa, eu queria só esclarecer um ponto. Eu não estou, nem eu, nem o Carlos, nem o Maurício, está falando assim que desejar, por exemplo, dinheiro, desejar poder, desejar prosperar, mesmo porque a gente tem trabalho da prosperidade, é errado. Beleza, Fábio, bem colocado. Porém, a intenção a qual você deseja esse poder, o que você fará com esse poder ou com essa riqueza, aí mora o perigo da tentação. E isso nós colocamos no trabalho de prosperidade. Exatamente. Para que não aconteça o quê? Eu falei do Aladim, não é? E dos desejos do gênio. Porém, depois do Aladim, teve outros desenhos que também tinham o gênio, só que a pessoa fazia o pedido, o gênio era muito sacana, realizava o desejo, porém dava tudo errado. Não dava aquilo que a pessoa esperava. Podemos citar até a própria história da peça do Goethe, do Fausto, né? Seus desejos realizados. Então, cuidado com o que você deseja. O seu gênio da lâmpada, capaz de realizar os seus desejos, ele nada mais é aquilo que você vibra. E leve em conta nas suas vibrações que você, como disse o Carlos, não é só o Carlos, não é só o Fábio, mas é o Fábio hoje e todas as 300 mil vidas que eu tive lá atrás e todas as tentações e as crenças. E sempre eu falo o quê? Tive 300 mil vidas, provavelmente continuo sendo essa peça rara que sou. Porém, graças a Deus que sou o que sou, né? Porque provavelmente eu era pior. Já evolui um pouquinho.
Tenho coisas boas da outra vida, muitas coisas boas que eu aprendi na outra vida, conforme o Maurício disse, os meus talentos, os meus dons. Porém, assim como eu trago nessa vida uma série de valores, de crenças, de limitações, eu trago também meio que inconscientemente, apagada pelo véu do esquecimento para me poupar, mas que faz parte de mim, e que nos momentos de testes, de provação, muitas vezes ela vem à tona com uma gana muito forte, que cabe a mim, conforme foi dito, superar. Apagar esses rastros, fazer um caminho diferente, porque a vida, repetindo o doutor Antônio, ela te abraçará de uma tal forma para que você caminhe. Ou seja, ela vai te mostrar toda essa legião, lembra da legião de Jesus lá, que quando ele foi expulsar, né? Essa legião de Fábios, que já foi homem, já foi mulher, já foi bruxo, já foi o diabo, já foi assassino, mas já foi padre, e aprendendo com tudo isso, e é isso que a gente às vezes trata na apometria, ser uma pessoa melhor. Hoje, amanhã, buscar essa luz que o Maurício falou, lembrando que não basta ser luz se você não iluminar os que estão ao seu redor. Beijo. Exatamente. Fica com Deus. Peraí, Fabinho, não pode acabar não, não pode acabar não. Não liga pode. A lâmpada aí, liga a lâmpada. Meus desejos. Liga a lâmpada, meus desejos. Eu vou levar amanhã. Escreve aí nos comentários, eu quero saber quais são os desejos, hein? E quais são as intenções por trás deles. Cuidado! Dá o seu like aí e aguarda que logo depois vem a prece, tá bom? Legal, gente. Pessoal. Tchau. Obrigado, Maurício. Obrigado, Carlos. Valeu. Tantas vidas, multidões de desejos, conflitos da alma, buscando a essência divina do ser. Que nesse turbilhão você simplesmente pare. Pare para que a sua alma possa desejar estar junto com teu Deus. Desejar falar das coisas que ele já sabe, mas que no amor de Pai escuta repetidas vezes com um sorriso no olhar. Falar que você deseja não mais esperar, mas buscar oportunidades de crescimento. Desejar abrir os olhos perante a eternidade para ver cada situação como a possibilidade de crescimento. Desejar vencer as próprias limitações, não se importar com ganhar ou perder, mas saber o melhor a se fazer. E que ainda que a chegada ao topo demore, que não falte forças para continuar a subir sempre. E que nessa subida não lhe faltem amigos verdadeiros que vibrem e triunfem a cada degrau alcançado por você. E deseja deixar de ser um simples reflexo dos equívocos passados e ser luz, mesmo que singela, nos teus dias atuais. E que na simplicidade e pequenez dessa pequena chama de luz, a chama da vela, na noite mais escura, você ainda possa entender a iluminar o seu redor, pois não basta ser luz, se não abranger com a
tua iluminação, os caminhos daqueles que caminham contigo. Desejar que essa alma vibre intensamente o que as palavras ecoam dos lábios, para que as reais intenções cheguem até ti, meu Pai. Graças a Deus.